Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, né? Todos aqueles que têm assistido, têm visto esses vídeos. Quero de novo encorajá-los a se inscrever aqui no canal. Quem não é inscrito, a se inscrever. E eu vou explicar por quê. Quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube dá visibilidade para o vídeo, para outras pessoas poderem acessar. Como a gente comenta, o nosso interesse é simples, é falar da palavra de Deus. Hoje nós continuaremos falando do livro Daniel, o Destino do Governo Humano, de Dong Yulan, apóstolo da igreja, do ministério, né, onde eu congrego, que faleceu com 97 anos, um irmão muito precioso para o Senhor, né, que deixou esse legado tão maravilhoso para a gente, os livros espirituais. E hoje, como nós já falamos ontem, e porque é extensa a lição, a gente vai falar do capítulo 2 desse livro maravilhoso, Daniel, o Destino do Governo Humano. E aí já vamos começar, né? Os antecedentes. Leitura bíblica, Daniel 1, versículos 1 e 2. 1 Reis 11, 37 e 38. 1 Reis 12, 28 a 30. 1 Reis 14, 7 a 11. 2 Reis 21, de 10 a 15, 2 Reis 23, versículo 26 e 27, 2 Reis 24, versículos 2 a 4. Nessa mensagem veremos os antecedentes do livro de Daniel, que dizem respeito ao reino de Judá e ao reino de Babilônia. O reino de Judá. O povo de Israel pede um rei. Em 1 Samuel 8, vemos que Samuel, tendo envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, eles não andaram pelos caminhos do pai. Inclinaram-se à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de Israel carregaram-se e pediram a Samuel que lhes constituísse um rei para os governar. Samuel orou ao Senhor, que lhe disse: não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Agora, pois, atende a sua voz. Versículo 7b e 9a. Isso é de 1 Samuel 8, tá certo? Samuel orou ao Senhor e continuou a sua caminhada. Samuel errou por ter constituído seus dois filhos por juízes sobre Israel. Mas isso era entre Samuel e Deus. Deus iria tratá-lo. O povo de Israel deveria simplesmente submeter-se à administração de Deus. Aqui devemos aprender uma lição. Devemos honrar e respeitar as autoridades constituídas por Deus. Se essas autoridades errarem, Deus irá tratá-las. Mas se formos contra a autoridade constituída por Deus, sofreremos perda. Saul, ungido rei. Deus então enviou Samuel para ungir Saul como rei. Quando foi encontrado por Samuel, Saul era uma pessoa muito humilde. Disse ele: porventura não sou benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? 1 Samuel 9, 21. Mas depois de se tornar rei, pouco a pouco, com as vitórias que Deus lhe concedeu sobre os seus inimigos, os filisteus e os amalequitas, Saul se ensoberbeceu. Na guerra contra Amaleque, desobedeceu ostensivamente à palavra de Deus. Por isso, Deus o rejeitou e levantou Davi para reinar em seu lugar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era benquisto de todo o povo e vitorioso em suas campanhas militares. As mulheres então cantavam dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. 1 Samuel 18, de 5 a 7. Isso desagradou a Saul, que a partir de então teve inveja de Davi e procurou matá-lo. Davi por 2 vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez, pois honrava o ungido de Deus. Com a morte de Saul na peleja contra os filisteus, Davi assumiu o trono. Reinou 40 anos sobre Israel. Nesses 40 anos cometeu 2 grandes erros. Um foi o pecado de adultério com Batseba,
a esposa de Urias. Mas Davi arrependeu-se, Deus perdoou-o, e de Batseba nasceu Salomão. Salomão foi o rei que edificou o templo. O segundo erro foi levantar o censo, visando a sua própria glória. Deixa eu encontrar que eu me perdi. Isso ofendeu a Deus. Pela misericórdia de Deus, edificou um altar na eira de Ornã, apresentou holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor, e a peste cessou. Versículo 25. A eira de Ornã foi o lugar onde mais tarde se edificou o templo de Deus. Davi quis edificar a casa de Deus, mas Deus não permitiu, pois ele derramara muito sangue. O templo devia ser edificado em tempos de paz, por seu filho Salomão. Salomão tinha tesouros e sabedoria acima de todos os reis da terra. O seu grande erro aconteceu na sua velhice. Ele introduziu a idolatria em Israel e edificou santuários aos ídolos sobre o monte fronteiro a Jerusalém. 1 Reis 11. Isso ofendeu a Deus, que lhe disse que lhe tiraria o reino, mas por causa de Davi, deixaria 2 tribos para o reino de Davi. Roboão, filho de Salomão, reinou depois de seu pai. O povo no tempo de Salomão sofria muito e fazia muitos trabalhos pesados. Quando Roboão se tornou rei, veio o povo a ele e disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. 1 Reis 12, 4. Roboão pediu tempo para pensar. Desprezou os conselhos dos homens idosos, que eram experimentados, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele. Versículos 6 a 8. Seguindo o conselho dos jovens, Roboão respondeu ao povo: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Versículos 10b e versículo 14. 10 tribos então se rebelaram contra Roboão e fizeram Jeroboão rei sobre Israel. Jeroboão. Quando Jeroboão foi levantado, Deus lhe falou: Tornar-te-ei e reinarás, tomar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. 1 Reis 11, 37 e 38. Mas Jeroboão, já de início, desobedeceu a palavra do Senhor, fazendo 2 bezerros de ouro para o povo de Israel. Isso ele fez temendo que o povo, ao ir sacrificar em Jerusalém, voltasse o coração para o reino de Judá. Fez então 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 1 Reis 12, 28. Pôs um em Betel e outro em Dan, para que o povo os adorasse. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Versículo 30. Jeroboão, portanto, cometeu sério pecado de levar o povo de Israel a pecar. Por causa disso, severa foi a sentença de Deus sobre Jeroboão. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, assim o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. 1 Reis 14, 7 a 10.
Com exceção do seu filho enfermo que morreu e foi sepultado, nenhum de seus descendentes foi sepultado. Por causa da idolatria de Salomão, Deus permitiu que o povo de Israel se dividisse em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Por causa do pecado de Jeroboão, o Senhor colocou o reino de Israel de lado. Por isso, no reino de Israel, vemos contínuas matanças de reis e disputas pelo trono. Todos os seus reis faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas, por amor a Davi, os olhos de Deus estavam postos sobre as duas tribos do reino de Judá: Uzias, Jotão e Acás. Após vários reis, veio Uzias, rei de Judá, que viveu nos tempos do profeta Isaías. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte. Segundo a Reis 15, 3 a 5. O segundo rei que Isaías serviu foi Jotão. Este reinava, fez o que era reto, este também fez o que era reto perante o Senhor. No seu tempo reinava Rezim, na Síria, ao qual se aliou Peca, de Israel, para ir contra Judá. Depois dele reinou Acás, que andou no caminho dos reis de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, como também debaixo de toda árvore frondosa. Oséias, o reino de Israel. Durante o reinado de Acás, rei de Judá, Oséias reinava em Israel. Por fazer o que era mal perante o Senhor, subiu contra ele Salmaneser, rei da Síria, de quem ficou sendo servo e a quem pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração com o rei do Egito, pelo que encerrou em grilhões num cárcere. Depois sitiou Samaria por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim. Fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Ezequias. Depois de Acás reinou Ezequias em Judá. Foi um bom homem, um bom rei. Deus operou 2 grandes sinais e maravilhas sobre ele, ambos no tempo de Isaías. O primeiro sinal foi a morte de 185.000 soldados numa só noite no acampamento dos assírios, durante o sítio de Jerusalém. O segundo sinal foi sua cura milagrosa de uma enfermidade mortal, e Ezequias viveu mais 15 anos. Por ter ouvido da cura de Ezequias, o rei de Babilônia enviou uma embaixada a Jerusalém. Ezequias lhes mostrou todos os tesouros do país. Por causa disso, Deus lhe falou por meio de Isaías que tudo seria um dia levado à Babilônia. A partir daí, Babilônia procurou conquistar Judá. Manassés. Após a morte de Ezequias, Manassés, seu filho, fez o que era mal perante o Senhor. Segundo a Reis 21, de 2 a 9. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá. Todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estabelecerei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Josias, filho de Manassés, fez o que era reto perante o Senhor. Reparou o templo do Senhor, achou o livro da lei, leu ao povo e queimou todos os ídolos. Além disso, reinstituiu a celebração da Páscoa, segundo a Reis 23, de 21 a 23. Ainda assim, Deus não podia perdoar o que Manassés fez. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações que Manassés o tinha irritado.
Disse o Senhor: também a Judá removerei eu de diante de mim, como removi a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Versículos 26 e 27. No reinado de Jeoaquim, filho de Josias, Jerusalém foi sitiada e tomada por Nabucodonosor. O cativeiro para a Babilônia. Foi no reinado de Jeoaquim, rei de Judá, que Nabucodonosor tomou Jerusalém pela primeira vez. Foi neste primeiro cativeiro que Daniel e seus companheiros foram levados à Babilônia. Depois disto, houve mais 2 cativeiros. No último, no reinado de Zedequias, o templo foi totalmente destruído. As colunas de bronze e os utensílios foram todos levados. Quase todo o povo foi levado cativo, e somente os mais pobres foram deixados. Então, Jerusalém descansou por 70 anos. Deus guardou aquele lugar até o dia em que seu povo voltaria para reedificar o templo, e a cidade. Durante todo o cativeiro de Judá, Deus cuidou do seu povo. Os registros em Daniel são uma prova desse cuidado. Amém? Espero que vocês tenham entendido aí. Deus abençoe a todos.